Boa noite, pessoal. Hoje é o nosso capítulo 5 do livro do Anselmo Diniz, Materiais para Ferramentas. Aqui nós apresentamos para vocês algumas ferramentas que estão no seu devido porta-ferramentas, mostrando para vocês os porta-ferramentas das máquinas automáticas, né? Muito bem. Então, é o seguinte, nós temos uma situação, um problema aí. É isso que ocorre o tempo todo com os nossos alunos, acontece com o profissional de usinagem, acontece com... Não adianta. A pergunta é essa. Você precisa usinar uma peça. E a pergunta é, o que fazer? Essa é a grande pergunta. E para que nós consigamos responder essa pergunta, nós temos que fazer assim... Nós temos que ter uma série, né, de fatores para serem ponderados. Até então, o professor Mário já conversou com vocês, né, uma usinagem simples, a ferramenta, a peça, como é que se forma o cavaco, tal. A nossa ferramenta está aqui, né? Olha que existe um monte de coisa aqui que o professor já comentou com vocês, né? E, assim, nós começamos. Não precisa ser nessa ordem que nós vamos apresentar, mas nós temos que ter noção disso. Material a ser usinado. É uma das perguntas. Não precisa ser nessa ordem. Mas basicamente é assim, que material que eu vou usinar? Então, para eu escolher a ferramenta, eu tenho que saber que material que vai ser usinado. Então, vamos em frente lá. Processo de usinagem, condições da máquina-ferramenta, emprego de refrigeração / lubrificação, parâmetro de usinagem, condições de operação, forma e dimensão da ferramenta, isso é interessante, custo do material da ferramenta. E, o mais importante, aparece aí, o material da ferramenta. Que material que eu vou usar para fazer essa usinagem, essa situação que eu tenho aí, essa situação, problema que eu tenho. Vocês também já viram, né, que numa usinagem tem o impacto severo, alta temperatura, a peça colide com a peça, separa a peça. Então, qualquer que seja o material da ferramenta, em consideração, que nós estamos pensando, é necessário que ele apresente, o material apresente. Tá? Então, são propriedades desejáveis que nós vamos mostrar para vocês aí. Então, tem que estar a ideia de vocês isso. Resistência à compressão, dureza da ferramenta, resistência à fricção e tenacidade, resistência do gume de corte, resistência a quente, resistência à oxidação, pequena tendência à fusão e caldeamento, resistência à abrasão, condutibilidade térmica, calor específico e expansão térmica. Tudo isso daí são propriedades desejáveis, tá? Desejáveis. Mas existe um probleminha sério aí, tá? Esse probleminha está aí, ó. Nenhum material de ferramenta possui todas essas características. Bom, o que nós podemos fazer então? Vamos estudar aí 3 principais características que nós podemos estar enumerando aí. 3 principais. Normalmente nós usamos esse triângulo porque ele dá para a gente essa situação e nós vamos tentar fazer, dentro desse triângulo, fazer ainda um equilíbrio das características. Uma das características é dureza quente. Outra, resistência ao desgaste. E tenacidade. Bom, então nós temos que trabalhar dentro desse triângulo aqui. Horas eu posso ir para dureza quente, horas vem para tenacidade, tal, mas essas são as principais, fora aquela que nós falamos para vocês lá, né? Com aquela que nós falamos para vocês lá. E aparece mais uma aí, que ela corre por fora, que nós chamamos de estabilidade química. Muito bem. Então, nós vamos só fazer um lembrete dessas situações aqui, para que nós consigamos entender
o porquê do material da ferramenta, que nós vamos estudar lá na frente, vai aparecer essas palavras aí. Então, vai estar na nossa memória aí. Bom, então, tá lá, elevada dureza frio e a quente. Tá lá, dureza quente. Então, vocês se lembram, né, que nós temos um material dúctil e temos um material duro. Olha que interessante, quando nós fazemos um ensaio de penetração, nós temos lá, material dúctil, ele tem um H1, e o material duro tem um H2. Dá para notar, né, visivelmente, que H1 é maior que H2. Então, nós temos que fazer o quê? Trata-se, o que é essa elevada dureza frio e quente? Trata-se de resistência do material, a penetração ou desgaste ou atrito. Então, nós precisamos definir também, então, entre material duro e material dúctil. Mário, a hora que você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Muito legal, bem. tudo bem. Então, resistência ao desgaste por abrasão. Então, está aqui a nossa ferramenta trabalhando a nossa peça, e nós vamos dizer o seguinte, assim, ó, durante o corte, a região de contato entre a peça e a ferramenta e o cavaco, né, entre a peça, né, contato da peça e a ferramenta e o cavaco, esses 3 lugares aqui, ele, né, fica sujeito ao quê? A pressões muito altas e partículas muito duras. Isso o professor Mário conversou com vocês, contou como é que funciona a coisa, a temperatura que vai lá. Então, essas partículas podem penetrar na superfície do material da ferramenta, da minha ferramenta aqui, tá? Conforme o processo de corte e avanço, e um eventual arrancamento dessas partículas, né? Essas partículas aqui, gera o desgaste da ferramenta. Será o assunto que vocês terão futuramente, o professor Mário, que ele vai trabalhar com vocês sobre desgaste, avarias da ferramenta. É interessante. Aqui nós falaremos algumas coisas, mas não entraremos muito em detalhes, porque o professor Mário vai conversar com vocês sobre avarias, desgaste de ferramenta. Bom, então, a resistência ao desgaste por abrasão influencia a durabilidade da ferramenta. Vamos agora para a tenacidade. Esse item aqui, ó, tenacidade, né? Ó, você está vendo, né, que aqui nós estamos fazendo ensaio de flexão, material dúctil e material frágil. Inclusive, nós falamos também de tenacidade e resistência à flexão. O que é tenacidade mesmo? Várias vezes nós perguntamos para vocês se era isso, né? O que é a tenacidade? Cada um falar alguma coisa, ó, chegamos à conclusão, né? Então, tenacidade é a capacidade do material de absorver energia, deformar-se antes de fraturar, considerando tanto a deformação elástica como a plástica. Eu acho que a semana passada alguém definiu certinho isso daí, definiu essa característica da tenacidade, né? Bom, então, o material da ferramenta de corte deve ter tenacidade suficiente para resistir aos choques, impactos, que ocorrem durante a usinagem, evitando o surgimento de trinques e rasgamento da ferramenta. Falamos um pouquinho aqui o que acontece com a ferramenta, que o professor Mário vai comentar com vocês lá para frente. E, fora daquele triângulo, tem a estabilidade química. Então, você tem lá um material sendo usinado e uma ferramenta cortando, então, entre eles, vai haver o quê? Vai haver essa troca dos elementos aqui, né? Então, diz assim, ó, na usinagem, a ferramenta e a peça apresentam composições químicas diferentes, estão submetidas a temperaturas elevadas. Observe, temperatura elevada que vai trabalhar com a parte, né, a estabilidade química lá. E originando uma condição favorável para o surgimento de reações químicas. Tá? E essas reações químicas, né, elas são caracterizadas pela troca de elementos químicos da peça da ferramenta e vice-versa. Está havendo aquela troca lá, levando ao desgaste e perda da propriedade da ferramenta. Muito bem. Então, nós queríamos conversar com vocês sobre esses 3 itens mais um, né? Essas características, para que vocês ficassem cientes da escolha da ferramenta. Esse triângulo é importante na escolha da ferramenta,
e na caracterização da ferramenta. Vlad, Oi. só um detalhe, só para ilustrar isso que você está falando. As outras propriedades a gente entende até mais facilmente, mas a estabilidade química, às vezes, ela fica um pouco subjetiva. Mas se a gente lembrar, por exemplo, nos tratamentos térmicos, né, quando você tem a difusão de um elemento que está no meio onde a peça vai ser imersa, né, pode ser gás, pode ser líquido, né, o tratamento termoquímico, você quer introduzir um elemento na superfície da peça. Então você tem que fornecer temperatura e tem que fornecer também um meio que seja capaz de oferecer esse elemento. Aqui acontece algo muito parecido, porque você tem duas peças que estão no contato extremamente íntimo, né, que é a peça, a ferramenta e a peça que está sendo usinada, e além disso tem ainda a oferta de calor, tem temperatura. Tudo isso propicia a difusão de elementos de uma peça a outra, né, que é um fenômeno muito interessante de ser estudado, porque é um átomo de um elemento na fase sólida que está passando para outra peça. E o fato de passar átomos provoca o desgaste da ferramenta, né? A ferramenta está perdendo material, está perdendo átomos, e isso acaba desgastando a ferramenta. E ela perde a propriedade de usinagem, né? Perfeito. Muito bom, obrigado. Alguém quer comentar alguma coisa até aí, gente? Então vamos lá. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, tá, alguns fornecedores de ferramentas que usam as tecnologias que eles têm lá e para desenvolver essas ferramentas. Então, quando eu vou procurar uma ferramenta, eu posso, não sei se vocês estão lembrados da aula passada, que eu mostrei que tinham, essas empresas têm calculadora para que você consiga calcular a velocidade de corte, tempo de usinagem, potência de corte. E eles são os fabricantes, né? Eles estão assim, eles têm todas as ferramentas, como a Scar, a Seiko Tools, Sandvik, Mitsubishi, a Sumitomo, entre outros. Então, por exemplo, eu quero fazer uma usinagem. Se você tiver um catálogo da Seiko, você consegue determinar a tua ferramenta lá. Será assunto também de futuro, para nós fazermos a codificação da ferramenta. Além de sabemos, vamos aprender materiais hoje, depois nós vamos aprender a codificar a ferramenta, escolher a ferramenta com o que eu preciso para usar, com os parâmetros de corte, tá? A ferramenta que serve para isso, que serve para o aço, que serve para o ferro fundido, que serve para alumínio, para bronze, assim por diante. Muito bem. Então, esses são alguns fornecedores de ferramentas. Muito bem. É o seguinte, vamos lá. Vamos começar, então. Pode-se agrupar, né, o material de ferramenta, pode-se agrupar com base em seus característicos químicos. Então, nós vamos ter lá o aço rápido. É interessante que vocês guardem essa informação. É muito interessante. Se não quiser guardar, pelo menos saiba onde achar essa sequência. Aço rápido, depois aço rápido com cobertura, metal duro com cobertura, material cerâmico, nitreto de boro cúbico e diamante. Então, essas são as ferramentas na ordem crescente de qualidade, de dureza e assim por diante. Bom, nós vamos trabalhar, né, essas ferramentas, esses materiais, né, um a um. E também nós temos 3 outros, tá, que não tem muita importância para nós, que é a estelita, que é aço carbono com sem liga. Esse aço carbono, alguns alunos que já foram do técnico já usaram esse material aqui, ó. Antigamente nós pedíamos os alunos comprar uma barrinha lá, ou então a gente comprava uma barrinha e pedia para o aluno afiar. Ele afiava, né? Ele afiava esse material, para ele aprender a afiar, depois ele ia lá e cortava o alumínio. Cortava um pouquinho, já estava ruim. O senhor está ruim a ferramenta, vai reafiar.
tinha um objetivo. Qual o objetivo nosso? Era que o aluno aprendesse a reafiar a ferramenta. Então, esse é carbono aqui que nós chamamos de um aço bem simplinho, né? Ele seria por volta do 1045 para nós conseguirmos cortar o alumínio. E o coronite. Só que é o seguinte, né? Tem importância histórica só, esses conhecimentos aqui. Tá? Só história para nós. Apesar de nós termos esse aço na oficina, mas é só história, porque nós trabalhamos com aqui para frente, né? Com o bits nosso. Então vamos lá. Aço carbono com ou sem liga. Vamos estudar um pouquinho isso daí. Ele tem algumas características. É um aço carbono entre 8 décimos a 1,5% de carbono. Ele pode ser sem ou com mínimos teor de elemento de liga. Esse material aqui foi o principal material utilizado até 1900. É material de baixo custo, facilidade de afiação, aplicação de gumes vivos, esse era o objetivo nosso, que o aluno reafiasse. Tratamento térmico relativamente simples, elevada dureza e resistência ao desgaste. E ele resiste temperaturas na ordem até 250 graus, ali na interface da ferramenta, né? Da ferramenta e da peça lá. Agora é o seguinte, antes disso, lá no passado, antes de 1900, 1883, que nós comentamos do Taylor, comentamos do Merchant, né? Aquele pessoal da semana passada, já, se você for olhar na história, lá na pré-história tinha lá aquele período paleolítico, tinha o neolítico, idade dos metais, que estavam lá por volta de quando? Por volta de 2 milhões antes de Cristo, depois tinha por volta de 5 mil antes de Cristo, depois apareceu a idade do cobre, era a necessidade dos homens, né, daquela época, a necessidade deles estarem tendo ferramenta para que eles sobrevivessem. Eles lidavam com a horta deles, eles usavam para caça, e essas ferramentas foram evoluindo, começaram com pedra, depois foram para a idade, né, a idade dos metais, onde apareceu o cobre, depois apareceu o bronze e depois apareceu o ferro. Né? O ferro. Então, se você for estudar a história da evolução, nossa, a partir de 1500 depois de Cristo, o pessoal já começou a fazer muita coisa interessante, inclusive colocar o carbono no ferro, usar como se fosse uma bigorna. É muito bonito vocês, na hora que puderem, estar lendo essas histórias do passado, como conhecimento, né? Como base de conhecimento para vocês. Muito bem. E esses aço-ferramentas, eles têm aplicações. Essas aplicações estão ligadas com o quê? Estão ligadas para fazer usinagem, materiais e baixos de corte. Essa palavra baixo de corte é muito relativa. Por quê? Porque são aquelas usinagens do aço, nós chamamos aço doce, né? Eles vão menor que 25 metros por minuto. Tem essa definição de aço doce, aí é um negócio meio complicado, né? Aço doce, aço meio duro. Agora, se vocês puderem, também dão uma pesquisada nessa definição aí, porque depois, de um tempo para cá, a norma BNT colocou normas assim, em termos de ABNT, 1020, 1030, 1045, 1040, 1050, assim por diante. Bom, então, eram as velocidades menores que 25 metros por minuto. É usada essa ferramenta para brocas, para uso doméstico, nós chamamos hobby, aquelas broquinhas pretas, que você forçar muito, ela entorta tudo. São as ferramentas para carpintaria. Muito bem. Depois nós vamos para o aço rápido. O aço rápido já é mais interessante essa conversa, porque são o aço rápido, né? HSS. Nós temos umas ferramentas para fresadora, fazer canais, fazer rosca, fazer fresamento e cortar no torno. Ela tem umas características. Principais elementos constituintes é que o tungstênio, o molibdênio, o cobalto e o vanadio. Esses elementos conferem alta tenacidade. Olha, interessante. Isso é muito
aquele conhecimento que nós começamos com vocês agora há pouco lá. Dureza de 60 a 67 ROC-UC. Dureza boa. Eu cheguei a trabalhar com umas ferramentas que nós trabalhávamos com, não de ferramenta para corte de fresamento, mas cortar madeira na Duratex, era por volta de 68 ROC-UC, a dureza desses materiais aqui, com tungstênio, molibdênio, cobalto e vanádio. Resiste a temperatura na interface da ferramenta peça e cavaco, na ordem de até 600 graus. O que é mais clássico nessa ferramenta é uma ferramenta com 18% de tungstênio, 4% de cromo e 1% de vanádio. O aço super rápido, eles adicionaram o quê? Adicionaram o cobalto. É um pouco mais difícil fazer o tratamento térmico é mais complexo. E o preço das ferramentas é um preço mais elevado. Agora, a influência dos elementos de liga, o que eles fazem? Aumento no teor do elemento de liga, ele dá uma maior produtividade na usinagem, aumenta a resistência ao desgaste, aumenta a vida da ferramenta, porém, torna-se mais difícil a fabricação. É mais difícil fabricar isso aí. E, consequentemente, maiores custos de produção. Bom, então chegamos no aço rápido aqui. Agora, através disso, né, por que ele é chamado de aço rápido? Porque ele conseguia velocidades bem maiores daquela que nós falamos agora há pouco, lá de 25 até, né, 25 metros por minuto. Depois nós vamos mostrar para vocês uma tabelinha que mostra mais ou menos os valores das velocidades de corte. Muito bem. Então, nós vamos pegar agora esse aço rápido e, através de estudo, através da evolução das ferramentas, conseguiram colocar lá, fazer um aço rápido com cobertura, na sequência lá do nosso estudo. E esse aço rápido com cobertura tem algumas características também. Os revestimentos ou coberturas servem para... Por que a gente coloca uma cobertura ou revestimento? Serve para fortalecer a aresta de corte, aumentando a resistência de desgaste. Lubricidade, melhora, né? Isolamento térmico e resistência ao ataque químico, aquilo que o professor Mário comentou com vocês um pouco lá naquela hora. E também promove o quê? Promove redução do atrito, criação de uma barreira térmica e química, está aqui, né? Promove aumento da dureza superficial, aumento da vida útil e diminuição drástica dos custos de manufatura e produtividade. A aplicação disso daí está nessas broquinhas nossas, né? Nas brocas e fresas, onde você coloca um revestimento aqui. Mais para frente nós falaremos para vocês como que você chega nesses revestimentos aqui. Então, a aplicação disso aqui são ferramenta para todas as operações de usinagem, ferramenta para desbaste e acabamento, macho e cocinete de roscas, brocas helicoidais, alargadores, fresas de todos os tipos, ferramenta de plainar, escariadores, ferramenta para trabalho a frio, ferramenta para trabalho de madeira, entre outras situações. Aí nós vamos falar um pouquinho só para vocês, né, sobre as ligas fundidas. As ligas fundidas para a ferramenta de corte foram desenvolvidas por volta de 1922, ou seja, quase que 100 anos atrás. O ano que vem, na nossa aula, podemos falar assim, ó, isso aqui foi desenvolvido há 100 anos atrás. E a composição típica dessas ligas fundidas é 3% de ferro, né, 17% de tungstênio, 33% de cromo, 44% de cobalto. E elas resistem à temperatura entre aproximadamente 700 e 800 graus, melhorou um pouquinho em relação ao que nós vimos agora há pouco, tá? E nós, no lugar do nosso tungstênio, né, nós podemos colocar manganês, molibdênio,
vanádio, titânio e fugiu para agora, tântalo. Não, não é tanto. Sim, é tântalo. Tanto, tá ok. Tanto, legal, obrigado. Marco. E o tratamento térmico também é complexo para fazer essas ligas aí, trabalhar com as ligas fundidas. E o preço é elevado. Existem os nomes comerciais desse material, nós conhecemos por estelite, conhecemos por tantung, relaxalói e cromalói. São as palavras, basicamente isso aqui são as empresas que trabalharam isso daqui. Então, ficou basicamente o nome da empresa aí. Qual a aplicação disso daí? Raro em ferramentas para usinagem de geometria definida. Muito raro. Material para abrasivos, isolamentos térmicos, isolamentos elétricos, fundição de materiais cerâmicos, entre outros. É só como conhecimento para vocês. Vamos agora melhorar. Estávamos em aço com cobertura, né? Olha lá, estávamos em aço com cobertura, vamos para o metal duro agora. O metal duro... Só um minutinho, Vlad. Sim, sim. Volte um slide para aparecer aquela relação. Só que é interessante... Não, aqui tem todos os materiais. Ok. Esse aí. É interessante essa forma que você apresentou, Vlad, mas eu só estou chamando a atenção pelo seguinte. Quando a gente coloca o aço rápido com cobertura, depois do aço rápido, é claro que você está dando uma classificação dos materiais que não é histórica, e sim em termos de qualidade, né? Em termos de dureza, de melhoria das ferramentas. As características químicas dele, né? Isso, porque o aço rápido com cobertura é alguma coisa mais moderna, né? As coberturas são coisas mais modernas. Se a gente pensar em termos históricos de evolução dos materiais, esse aço rápido com cobertura talvez estivesse aqui depois do diamante, né? Em termos históricos de aparecimento, né? Sim. E a sua classificação, só estou chamando a atenção por isso, que não é uma linha histórica, e sim uma linha de melhoria nas propriedades dos materiais para ferramentas. Exatamente. E com isso, né, com isso daqui, nós temos uma evolução da nossa velocidade de corte. Exatamente. Muito bem. Obrigado, Marco. Então, continuando com essa ideia, né, nós vamos para o metal duro. Metal duro, né, os carbonetos sintetizados, que é conhecido como o nome de vidia ou videa, tá? Que significa duro, né, como diamante, vai diamond, basicamente do alemão lá. Isso aqui é só também para conhecimento, quando vocês lerem alguma coisa, mas é metal duro ou é vidia? É um nome, né, lá que veio do próprio fabricante, vidia. Muito bem. A composição química desse metal duro é 81% de tungstênio, 6% de carbono e 13% de cobalto. Ou seja, quando fazemos essa junção, nós temos o quê? O carboneto de tungstênio. Perfeito? E com o cobalto. Então, aqui nós temos uns pozinhos da Sandvik. É só para vocês terem noção como que funciona essa mistura aí. Foi desenvolvido por volta de 1923 e 2020 e 26. Na literatura tem bastante informações, né? Mas nessa faixa aqui, nessa década de 20, o aço metal duro, né? Ou melhor, o metal duro resiste a temperatura aproximadamente até 1000 graus, ali na interface, que é a mesma dureza que o aço rápido consegue na temperatura ambiente. Olha que interessante. São maiores as usadas de corte em relação às ligas fundidas, aço rápidos e aço ferramenta. Aumento da vida útil da ferramenta na ordem de 200% a 400%. Futuramente, o professor Mário vai fazer cálculo para vocês também, para calcular a vida de uma ferramenta. A composição química, né, a composição do metal duro, só para vocês terem uma noção aí. O metal duro é composto de carbonetos e cobalto. Então, nós temos os carbonetos aqui,
que são os nossos, que é tudo verdinho, não sei se todo mundo consegue enxergar isso, por conta de alguns usos celulares, e os carbonetos, e o cobalto ele está aqui dentro da estrutura aqui. Então, eles são responsáveis, né, o composto de carbonetos e o cobalto são responsáveis pela dureza e tenacidade. Bom, o tamanho das partículas está variando entre 1 a 10 microns e compreende geralmente 60 a 95% da porção do volume. Esses carbonetos, né, eles fornecem, agora nós vamos conversar um pouquinho o que faz o carboneto, o que faz o ligante metálico. O carboneto fornece dureza quente e resistência ao desgaste. Então, é o carboneto de tungstênio, o carboneto ou carbeto de titânio, carboneto de tântalo, né? E carboneto de nióbio. E o ligante, né? O ligante é aquele que está no meio lá, né? Aquele que estava no meio das partículas lá, atua na ligação dos carbonetos frágeis, porque eles são frágeis. É o cobalto ou níquel, que fica lá. Ele é obtido, né, por sintetização, ligante mais carbonetos. Aí sim, aí você alcança a dureza que você quer. Você diz a dureza que é necessário para que você use na sua usinagem. Quais são as características do metal duro? Grande variedade de tipo de metal duro, adição de elementos de ligas, conforme eu coloco os elementos de liga, eu vou fazendo o metal duro que eu quero. Propriedade adequada às prestações em diversas condições. Esses insertos eu posso usar como insertos incambiáveis. É uma estrutura homogênea no processo de fabricação, a dureza elevada, a resistência à compressão, resistência a desgaste quente e possibilidade de obter propriedades específicas, né? Específicas. E, em função disso, né, apareceram na sequência os primeiros cermetes, que são metais duros à base de carboneto de titânio, onde aumentou-se a velocidade de corte na ordem de 50 a 200 metros por minuto. Só aumentou bem aqui, ó. Tem aplicação, né, que eu consigo aumentar mais a velocidade de corte. Normalmente a gente olha na caixinha, né, no packzinho do fabricante. Lá está escrito cada ferramenta, quais são as características delas. Aplicação, usinagem do que? É um material de ferramenta mais utilizado na indústria, o metal duro. A indústria automobilística consome cerca de 50% de tudo que é fabricado de material duro, do metal duro. A princípio, era utilizado na usinagem de materiais fundidos. Muito bem, então agora eu vou mostrar para vocês aí, um filmezinho, só para alegrar um pouco a vida de vocês aí, para não ficar o tempo todo sofrendo aí. Esse inserto, ele é feito assim, 80% tungstênio, tá? E 20% de um material que é o ligante. Geralmente é o cobalto. Eles têm lá, tá, o armazém deles, que eles fica guardado aqui o material, né, que eles misturam, e também o material reciclado. Aqui também fica o titânio e outros materiais necessários que são para fazer o inserto. Os pós-metálicos, né? Pós-metálicos, isso. Aqui, depois eles fazem a pesagem, tá? Para fazer a receita. Faz a receitinha. Feito isso da receita, eles fazem o quê? Aí, os outros ingredientes que eles colocam aí, são colocados automaticamente aqui, ó. Depois tem a sala de moagem. Sala de moagem deles aqui. Aqui eles têm os moinhos. E eles vão moendo até atingir a partícula que eles querem da receita. E é colocado o que? Adicionado, eles colocam metanol e colocam água. Vai ser um tipo de uma cola durante a fabricação, tá? E aí o que eles fazem?
E aí eles fazem esse material para ficar como se fosse um barro, né? Fica um barro, esse produto, e demora até 58 horas para que eles consigam fazer isso aí. Depois seca o material, faz a secagem, aí depois eles vão misturar o material, ó, e vão levar na prensa para fazer a prensagem do material. Essa prensagem vai por volta mais ou menos de 12 toneladas. E esse processo, basicamente, ele é automatizado. Veja as ferramentas que ficaram aí. Olha que bacana. Tira uma ferramenta. A cola que eles colocaram, que é chamada aquela cola orgânica, é que ela mantém o inserto no formato. Só que é o seguinte, ele vai ficar um pouco menor. Ele fica um pouquinho, fica pouca coisa com a diferença de tamanho. Os insertos são pesados, né, e são analisados. Eles fazem no laboratório a análise do daí. Eles são frágeis, os materiais são frágeis, vão para onde? Para sintetização. E aí, eles vão para o forno para atingir a dureza que eles precisam. 13 horas para fazer a sintetização a 1000, por volta de 1500 graus Celsius. Depois sai do forno, tá? Sai o carboneto cimentado, que sai de lá, né? Cimentado, e aquela cola orgânica que estava aqui, ela evapora, né? Ela sai, é eliminada pelo processo de fabricação lá. Depois vai para onde? Vai para a afiação, afiados um a um, de acordo com o seu perfil, com a sua geometria, a geometria da ferramenta. Alcançar a geometria que ele quer fazer. O excesso do material que sobrou, da usinagem, vai para a reciclagem, e o óleo também vai para a reciclagem. E nós encerramos essa primeira parte, que é como é que se faz o metal duro. Esse filminho depois nós colocamos para vocês reverem lá no nosso muro lá. Então, os metais, né, metais duros à base de carboneto de titânio, nitreto de titânio, e com ligante de cobalto ou níquel, nós chamamos de cermetes. Tem grande dureza, baixa tendência à difusão, aquilo que o professor Mário comentou com vocês lá, daquela estabilidade química, e adesão, boa resistência, né? E boa resistência a quente, cermetes. Apropriado para acabamento de aços, torneamento e fresamento. Fica um acabamento até bonito quando eles fazem essa usinagem aí. Bom, o cermete é um composto formado por cerâmica e metal. Cermete. São essas pastilhas. Esse material é a base de titânio. Olha quando apareceu por volta de 1930, né, que era o cermete titânio e níquel. Eram muito frágeis e pouco resistentes à deformação plástica. Quais são as características dele? Baixa tendência à formação de gume postiço. Isso o professor Mário vai falar para vocês também lá para frente nas avarias das ferramentas. Boa resistência à corrosão. Boa resistência ao desgaste. Resistência a temperaturas elevadas ou temperatura elevada. E alta estabilidade química. Isso é muito bom para esse cermete aqui. Qual a aplicação do cermete? Ao longo da história, o cermete ganha formas suscetíveis à repentina e imprevisível falha das pastilhas. Complicou um pouquinho nessa hora, né? Mas os cermetes são usados no fresamento de materiais de peças duros com êxito. Dificilmente, né? Eu não tenho visto essa ferramenta em funcionamento aí, não cheguei a ver isso ainda aí. Bom, aí aparece depois do metal duro, vamos melhorar um pouquinho isso daí e vamos fazer uma cobertura nele. Colocar uma cobertura nesse material aqui. Agora, essa cobertura colocada aqui,
ela também começa a mostrar o princípio de cobertura daquelas ferramentas de aço rápido lá. Aço rápido com cobertura. Então, aqui tem umas ferramentas, aqui tem o suporte das ferramentas e o processo de revestimento, isso daqui, são dois processos. O processo CVD, que é o processo de deposição química a vapor, e o processo que é o PVD, que é a deposição física a vapor. Então, é o química e o físico, né? A física. Então, são duas estruturas, são dois fornos que são feitos esse procedimento aí. Vou mostrar um pouquinho só para vocês aí, né, do revestimento cobertura. Depois do inserto lá que foi feito no metal duro, aí você faz, né, a cobertura deles. Essas coberturas, né, aí ele leva para um forno. Esse forno aqui, ele é um forno que é um forno de PVD. É colocado no forno, tá? E são colocados lá um monte de dispositivos. São verificados manualmente, um a um, e inspecionado. Depois são marcados a laser para serem embalados. Aí, esse cada inserto vai para onde? Vai para as caixinhas, e essas caixinhas vão para o mercado, vão para as indústrias, e assim por diante. E nós vamos futuramente aprender a conhecer como é que faz essa ferramenta, como é que faz essa leitura dos códigos dos insertos. Bom, continuando. Vlad, só um detalhe. Sim. Estava falando um pouquinho da deposição física e química. É interessante esse processo, porque os dois trabalham nesses fornos com alto vácuo. Um vácuo tão poderoso que, associado à temperatura, você vaporiza, você torna a vapor o metal que você quer depositar nas pastilhas. Né? Então, dependendo do tipo de cobertura que você vai colocar, nesse forno, essa deposição física ou deposição química é feita pelo vapor do metal que você quer depositar. E ele adere à superfície das pastilhas. Por isso que as pastilhas são colocadas dentro do forno com aqueles espaçadores, né? Para que a superfície delas estejam expostas a esse vapor. Então, vocês imaginem, inclusive o Bruno tem um processo parecido com esse na escola, onde ele faz a deposição física desse material através de um vácuo muito intenso, um vácuo muito grande dentro dessas câmeras. O vácuo é tão poderoso que você vaporiza o metal que você quer depositar numa certa peça, por exemplo. Né? Dessa forma que você faz essas deposições físicas ou químicas a vapor, dentro desses fornos, associando vácuo e temperatura. Muito bem. Eu tinha preparado uns filmes para eles, mas eu não coloquei porque ficava muito grande, para que eles entendessem esse processo aí. Muito bem, vamos em frente. Valeu, obrigado. A característica com cobertura. Substrato tenaz, com revestimento de carboneto de titânio, nitreto de titânio, carbonitreto de titânio e óxido de alumínio. Eles são combinados de tal maneiras para que tenha resistência a choque com alta resistência de desgaste, maior vida da ferramenta. Gente, quando a gente começa a trabalhar, colocar carboneto de titânio, existe uma série de informações que nós não colocamos aqui, por conta que ficava muito longo e cansativo para vocês. Mas se vocês quiserem fazer mais pesquisas, por que eu coloco esse material? O que acontece quando eu coloco um carboneto de titânio?
que acontece quando eu coloco um nitreto de titânio? O que acontece quando eu coloco um óxido de alumínio? Então, cada situação dá uma série de informações para vocês, a quantidade. Então, esses materiais aqui, eles dão para você uma gama muito grande de combinações de resistência, né, dureza, e assim por diante. Bom, é frequente a deposição de várias camadas. Vamos ver como é que funciona isso daí. Então, são várias camadas. Você tem aqui o substrato, né? Tem o substrato aqui, e você coloca várias camadas em cima do seu substrato. Por exemplo, nós podemos colocar um carboneto de titânio, ou um carbeto de titânio, podemos colocar um nitreto de titânio, podemos colocar um carboneto de titânio, pode colocar nitreto de alumínio e titânio, olha que interessante, óxido de alumínio, camadas de diamante. E, olha que interessante, cada camada tem um objetivo, ou seja, eu tenho aqui o meu substrato, que é a base da ferramenta, é o meu metal duro, e através daquele processo químico, através do processo físico, nós vamos depositando camadas na superfície desse material aqui. Vamos colocando revestimento. Por exemplo, o revestimento 1, que é o de fora lá, é redução de atrito. O segundo revestimento, aumento de dureza. Um terceiro revestimento é condução térmico. Um quarto revestimento, isolamento térmico. Então, gente, você faz o que você quiser da sua ferramenta aqui. E pode colocar várias camadas. Aqui, você colocando numa imagem bem maior, você consegue ver as camadas, como que elas se portam aí. Qual a aplicação da metal duro, né, com cobertura? Ferramentas para quase todas as operações de usinagem, sob a forma de insertos, ferramenta para desbaste e acabamento, brocas helicoidais, brocas para furação profunda, fresas de topo, brochas, alargadores, entre outros. Uma gama muito grande de ferramenta. Bom, vamos agora falar um pouquinho naquela lista. Acabamos, para descansar vocês. Né? Material cerâmico. Material cerâmico. Fabricação. Pós finíssimos de, né, entre 1 a 10 microns, mais dióxido de zircônio, prensado e sinterizado a 1.700 graus. Olha, atenção, observe a usinagem. O cara está usinando o rolamento aí, ó. É assim que funciona o material cerâmico. Quais são as características, né, desse material aí? Alta dureza quente, dá para trabalhar por volta na interface lá até 1.600 graus. Não reage quimicamente com o aço. Longa vida da ferramenta. Usado com alta velocidade de corte e não forma o gume postiço. Continuando com o material cerâmico, resistente à corrosão e altas temperaturas, elevada estabilidade química, boa resistência ao desgaste. Interessante que, quando você fala de estabilidade química, quando vocês estudarem lá a parte de avaria e desgaste de ferramentas, vocês vão perceber o que acontece na estabilidade química. Resistência à compressão, elas podem ser óxidas e não óxidas. Elas têm limitação na aplicação devido ao comportamento frágil e à dispersão das propriedades de resistência mecânica. Baixa condutividade térmica e velocidade de corte de 4 a 5 vezes ao metal duro. Metal duro, aquela hora, né, nós estávamos com uma velocidade alta. Imagina, isso aqui tem mais de 4 a 5 vezes. E baixa deformação plástica. Oi, Vlad. Pode falar, Mário. Volta o slide um pouquinho. Aí. Esse slide exemplifica bem o que o professor Vladimir comentou lá no começo, né? Os materiais não têm
todas as propriedades que nós desejamos, né? Vocês vejam, o material cerâmico é aquele que você pode trabalhar com as maiores velocidades de corte, devido à altíssima dureza e estabilidade química do material. Mas ele não suporta choque. Então ele é extremamente frágil. Então você nunca vai poder utilizar uma pastilha de cerâmica para fazer um torneamento de desbaste numa peça irregular. A batida na peça ou um torno que não é extremamente rígido vai quebrar a pastilha logo no começo, nas primeiras operações. Então você só vai usar, por exemplo, uma pastilha de cerâmica para operações de acabamento, onde a peça já está relativamente, entre aspas, lisa, né? Não tem imperfeições superficiais. Então isso exemplifica muito bem. Nós não temos um material que atenda todas as boas propriedades que a gente desejaria que uma ferramenta de corte tivesse. Segue, Vlad. Muito bem, obrigado. Então, a aplicação, né? A aplicação desse material, indispensáveis em área como fabricação de discos de freio, usinagem de ferro fundidos, usinagem de aço endurecido, tá? Recomendações. Usinagem a seco para evitar choque térmico. E o que o professor Mário falou foi o quê? Evitar cortes interrompidos. Uma peça sua que ela seja irregular, conforme ele falou, né? Não usinar alumínio, ligas de titânio, magnésio, berílio e silicônio, porque ela tem uma grande, ela pega fogo. E combustão, né? Uma palavra mais técnica. Exigem máquinas rígidas e proteção do operador. Vocês viram aquela hora lá que não sai o fogo, né? Máquina rígida por quê? Porque se a máquina tiver uma vibração, ela vai afetar a ferramenta, pois ela não é frágil. Muito bem. E aí nós podemos mostrar para vocês, né, um gráfico, onde mostra, está mostrando aqui as ferramentas, curva das ferramentas, no eixo do Y, uma escala logarítmica, e aqui no eixo do X, os anos que foram desenvolvidos, né, e você consegue ver a velocidade de corte aqui, ó. A sua ferramenta, não vou falar número para vocês aqui, mas vocês veem que está abaixo de 20 aqui. Quando você pegou uma livre fundida, já melhorou a sua velocidade de corte. Quando você pegou o aço rápido, olha que legal, já melhorou a sua velocidade de corte. Metal duro e até cerâmica. Então a cerâmica, se você pegar aqui, né, a cerâmica, você consegue ver que ela está bem acima dos 1000 metros por minuto. Muito bem, esse dado nós pegamos da Sandvik. Quer comentar alguma coisa, Mário? Não, Vlad, aí está tranquilo. Tá tranquilo, né? Muito bem. Seguindo aquela escala, nitreto de boro cúbico, que nós chamamos de CBN. Esse material é um material com excelente dureza a quente, que pode ser usado em velocidade de corte muito altas e apresenta também boa tenacidade e resistência aos choques térmicos. Essa ferramenta, tá, ela é usada de que maneira? Você tem o substrato, e ela é colocado, na pontinha disso daqui, é colocado o nosso nitreto cúbico de boro policristalino. É colocado na pontinha aqui, ó. É só um tostãozinho que é colocado aqui, numa ponta e na outra ponta. Às vezes pode ter também nas outras pontas, lá debaixo, mas é 1, 2. Por que tem 1 e 2? Porque quando estraga isso aqui, aí você vira para o 2. Então o CBN, ele é soldado ao metal duro para formar uma pastilha. Essa pastilha é feita naquele processo que vocês viram agora há pouco lá, e ela tem um encaixe porque se coloca essa pequena ponta aqui. É um material relativamente com um custo elevado. A fabricação dele, né? Os cristais de boros cúbicos são ligados por cerâmica ou ligante metálico, transformando o nitreto de boro cúbico através de altas pressões, entre 50 a 90 kbar, a temperatura de 1800 a 2200 Kelvin. Depois vocês fazem a transformação para vocês verem interessante aí. Deixei ele propósito aí. E o que parece lá, tá vendo? Então,
ali as partículas orientadas a esmo, né, a esmo, de qualquer maneira, conferem uma densa estrutura policristalina, similar ao diamante sintético. Olha que bacana. As propriedades do CBN podem ser alteradas através de tamanho de grão, teor e tipo ligante. Então, conforme eu trabalhar aqui o tamanho do grão, o teor e o tipo do ligante, eu consigo as propriedades dessa ferramenta aí. Quais são as características dele? A característica é o seguinte, segundo material de maior dureza conhecido. Isso é muito bom. Obtido sinteticamente, isso foi na onde? Em 1957, muito próximo do nascimento do Marwin, com transformação da estrutura hexagonal para cúbica, pressão mais temperatura. Quimicamente, ele é mais estável que o diamante, até 2000 graus Celsius. A ferramenta lá, ó, tá vendo a pontinha dela? Essa pontinha só que trabalha. Olha lá, ó. Você tem certeza que quer conversar sobre idade? É só para acordar você. Eu tô ligado aqui, neguinha. Tô prestando atenção. Ela está fazendo o corte lá com a ferramenta, olha, a velocidade de corte e tal, aonde que está o contato, como sai as faíscas, os cavacos muito quentes, então tem que ter proteção. Aqui o cara está medindo, eu não consegui ler a medida que ele fez. Olha lá, esse é sem quebra-cavaco. Sem quebra-cavaco. Falaremos também futuramente para vocês. Vários filminhos que nós montamos aí. Qual a aplicação disso aí? Nós vamos cortar o aço, né, com dureza acima de 45 ROC. Desbaste e acabamento em materiais ferrosos. Podemos usinar também o aço rápido, né, ferramentas de corte. Aço resistente a altas temperaturas. E as ligas duras, como ligas com níquel e cobalto. Emprego em operações severas, esse pode usar em corte interrompido. Eu tinha lá um filminho, mas não coloquei para vocês verem. Tanto quanto operações de desbaste e acabamento. Repetiu lá a ideia lá. E vamos agora, na nossa escala lá... Não. Deixa eu comentar um negócio. Eu não posso deixar passar. Isso é muito interessante. Ok. Essa informação que você colocou de... eu posso tornear, posso fresar esses materiais com dureza elevada, acima de 45 ROC, isso é muito interessante pelo seguinte, em termos de aplicação industrial. Se você não tivesse materiais como esse, qual seria a sua saída para tornear uma peça que posteriormente tem que ser temperada e revenida? Fica difícil, porque esses materiais que têm dureza acima de 45, 40, 50, 60 ROC, obviamente são aços temperados, né, que sofreram esse tratamento térmico. Se eu não tenho uma ferramenta que é capaz de tornear nessa dureza, eu tenho que fazer essa operação de usinagem antes da têmpera e do revenimento. Mas o ato de você temperar e revenir o material, você está interferindo duplamente na superfície dele. Primeiro, você tem a presença de óxido proveniente da têmpera, por melhor que seja a atmosfera do forno, um pouquinho ele vai conseguir oxidar a peça. E segundo, o ato de temperar muda o volume da peça, muda as dimensões externas, as dimensões da peça. Se for um eixo, altera o diâmetro do eixo. Então você teria que prever tudo isso antes, né, do tratamento térmico, fazer a usinagem antes e só depois temperar e revenir a peça. Agora, com essa possibilidade desse material, fazer essa operação com a peça acabada, a peça prontinha em termos de propriedades mecânicas, isso é um avanço brutal na operação, facilita muito. Claro que tem o custo da ferramenta, que não é barato, mas você já conseguir deixar a peça que já está na dureza final, com as suas dimensões corretas, isso é um plus na operação inimaginável. Isso é um avanço muito grande. Vlad. Muito bem, ótimo.
Você chamou a atenção do custo, né? O custo é extremamente importante. Às vezes você está planejando algum projeto aí e você coloca no projeto tal material que você vai usar. Aí, quando você vai fazer o custo, vai lá em cima. Então, é importante você também ter o conhecimento das ferramentas, o que ela corta, o que ela não corta, porque você coloca no seu projeto. Muito bem. E, finalizando, nós vamos para o diamante, né? O diamante, ele tem uma característica, né? É o material mais duro encontrado na natureza, por enquanto. Você sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos, né, Marco? Pode ser natural, né? Ele pode ser natural ou sintético. Esta semana saiu uma reportagem aqui no Jornal de Sorocaba que pesquisadores aqui da Uniso estão sintetizando um material mais duro que o diamante, material sintético. Aí que tá, né? Não para de crescer. A curva agora é uma curva exponencial, né? Não adianta. O conhecimento, o desenvolvimento exponencial. É muito rápido. Ele pode ser, então, natural ou sintético, monocristalino e policristalino. Oba, o policristalino que é o nosso legal, né? Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Conhece aqui, Marco? Já ouvi, já vi. Não, ao vivo, não vi. Olha, mas eu tenho uma leve noção de onde você usou isso. Você não pegou na mão isso aqui, não, Marco? Essas coisas eu não pego na mão que eu tenho medo. Não é, Marco. Isso aqui é a minha ferramenta do meu curso lá. Eu sei, por isso que eu disse que eu tinha uma leve noção de onde você tinha usado. Eu fiz questão, o que eu procurei hoje de foto, isso aqui, eu tive que pegar todos os meus CDs na Alvarado para eu achar essa foto aqui. Então, olha, essa ferramenta nós temos na oficina, temos outros também, né? Mas essa aqui eu tenho essa ferramenta lá. Essa pontinha aqui é o nosso policristalino, é a pontinha de diamante só. Essa ferramenta foi nos dado pela Seco de Sorocaba, Seco Tuso. Essa ferramenta, na época, ele nos presenteou, ele deu 6 ferramentas dessa. Na época, essa ferramenta, 2015, 2013, 2014, 15, essa ferramenta custava R$1.000 e ela só tem uma ponta com o nosso policristalino aqui. E essa ferramenta, ela é específica para tornear alumínio. Então, eu usei no meu trabalho 6 ferramentas. Muito bem. O PCD é um compósito de partícula de diamante sinterizado, né, com uma liga metálica, que nós chamamos de diamante policristalino. Isso aqui apareceu pela primeira vez em 1954, pela General Electric. A síntese dele é de 60 a 70 kbar, a uma temperatura de 1.400 a 2.000 graus Celsius. O cobalto é usado para fazer o ligante, substitui o metal duro e o diamante monocristalino, em alguns casos. Então, a minha ferramentazinha, aquela ferramentazinha lá, que é parecido com essa daqui, a forma dela, ela vai ser na pontinha lá. E a coberturinha dela, gente, só está nesse pedacinho aqui, ó. Só nessa pontinha que está aqui, que nós chamamos de 10 microns. É o policristalino PKD ou PCD, é um aglomerado de diamantes, e tem o monocristalino, e nós chamamos aqui também para fazer o revestimento. Qual a aplicação desse material aí? Materiais não ferrosos, alumínio e ligas de silício e alumínio, cobre, ligas de cobre, carbeto de tungstênio, sintetizados não ferrosos, né? Por exemplo, uma buchinha que vai dentro do liquidificador, não metálicos, madeira natural e compósito de madeira. Poxa, ele usa isso aqui para fazer, sim, tem empresas aí que usam madeira, fazer acabamento em porta, em móveis, eles usam esse material, que dura bastante, é claro, né? E trabalha com uma rotação na ordem, uma velocidade de corte na ordem de 3.000, 3.500, 4.000 metros por minuto, para trabalhar com madeira. Trabalha-se em pratos reforçados, com fibras, em materiais cerâmicos, né? Materiais cerâmicos, e compostos de grafite e epóxi. Interessante. O PCD, com refrigeração abundante, também pode ser usado em aplicações
de superacabamento de titânio. Isso nós já fizemos na oficina. O professor Mário tem um amigo lá de Itapeva, e nós usinamos esse material, usinamos titânio, com o PCD que eles compraram lá da empresa de Sorocaba. Não conseguimos ir mais em frente com essa usinagem por conta da rotação da máquina, porque tinha que ter uma rotação melhor para a máquina, e a refrigeração ela tem que ser forçada. Ou seja, essas ferramentas aqui, né, essas ferramentas, o suporte da ferramenta dela, tem ferramentas que tem furo muito próximo do PCD aqui, tem muito na cobertura dela, ou tem o suporte da ferramenta, que é injetado líquido dentro, e ele vai, vulgarmente falando, vai espirrando o óleo, vai jorrando o óleo em cima da peça, mas com alta vazão. Tá? Então é possível. Já fizemos uma experiência na oficina. Eu queria mostrar para vocês agora, para terminar nossa conversa, se vocês não tiverem perguntas. Alguma pergunta? Eu tenho. Quem? Você? Eu tenho. Eu não posso deixar de frisar que o diamante, já falei isso, vou me repetir, que a melhor ferramenta de usinagem que nós temos, o melhor material para a ferramenta de usinagem que nós temos, que é o diamante, não pode ser usado para o metal mais frequente na indústria, que é o aço. Né? Então, eu não posso utilizar, poder até posso, mas a ferramenta vai durar muito pouco. Né? Então, vejam que ironia nos materiais de ferramenta. O melhor material para a ferramenta não pode ser utilizado naquele metal que é, de longe, o mais frequente na construção de componentes metálicos, né? Que é o aço. O Bruno está digitando aí. Oi? O Bruno está digitando. Tá ok. Mas aqui ele já falou para nós que é metais não ferrosos, né? Então. Mas vocês sabem por quê? Nós já comentamos isso, né? Eu sei que estou sendo repetitivo, mas todos devem se lembrar o porquê que eu não posso, ou melhor, não devo utilizar ferramentas de diamante para tornear, para usinar peças ferrosas. Vocês lembram disso, né, pessoal? Só um minutinho, Vlad. O Bruno escreveu interessante. Você está vendo o chat também? Oi? Você está vendo o chat também? Aquela que você está falando, aproveitei e abri. Tá bom. Legal, muito bem. Mas essa experiência foi muito boa, essa experiência aqui. O Bruno falou que não lembra. Exatamente devido à estabilidade química do material. O diamante, tanto o sintético como o natural, ele é feito por átomos de carbono. E o carbono tem uma grande afinidade com o ferro, carbono. Então, ao usinar a ferramenta, uma peça de aço com uma ferramenta de diamante, átomos de carbono da ferramenta vão passar por afinidade química, vão passar para a ferro, vão passar para o cavaco, para a peça. E você acaba desgastando a ferramenta muito rapidamente e não justificando mais o alto custo dela nessa operação. Ela se desgasta muito rapidamente. Por isso que ela é mais indicada, como o Vladimir colocou no slide, para esses metais não ferrosos e os não metálicos também. Vocês podem ver que não tem nada ligado aí ao ferro, né? Essa é a ideia. Perfeito. E difusão, né, Marco? Difusão no estado sólido, né? Que eu acho isso extremamente interessante. Exatamente. Isso o professor Marco vai comentar também quando falar sobre avarias e defeitos de ferramenta, né? É tudo um ligado ao outro, gente. Por isso que é interessante, tá bem ligadinho nas aulas para fazer as ligações dos assuntos. Então, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Isso aqui é a nossa máquina lá. Essa é a peça que eu fiz ensaio. Aqui é alumínio e aqui é ferro fundido. Aqui está aqui está o meu suporte e aqui está a minha pecinha lá, a minha ferramenta. Tá lá, essa ferramentazinha aqui, ela está lá, foi colocado lá. Então, vamos deixar que ela vai rodar aí. Nós fizemos o quê? Adaptamos a ferramenta lá e, olha lá, a ferramenta está ali,
Fizemos a regulagem da máquina, colocando um papel para fazer a aproximação da ferramenta, porque se eu encostar a ferramenta na peça, aqui é alumínio e aqui é ferro fundido. É o trabalho que nós fizemos. Nós vamos usinar agora, como o professor Mário falou, que não pode usinar o alumínio, tá? Não pode usinar ferro, mas eu usinei o ferro. No caso, o ferro fundido. Poxa, mas por que isso foi feito? Isso foi feito, um trabalho que nós fizemos de pós-graduação aí, um trabalho que uma empresa tinha um problema, que ela usinava, fazia essa usinagem de blocos de motores, fazia bloco de motores, com bloco de motores, colocava uma ferramenta de ferro fundido, tá? Colocava uma ferramenta de metal duro para cortar o alumínio. Porque os blocos, para cortar o ferro fundido, né? Cortar o ferro fundido. E aí o que aconteceu? Apareceu nessa empresa um motor, né? Um bloco de motor de uma L200, ou seja, o motor da L200, que é o motor mais moderno, ele é composto de alumínio, toda a estrutura de alumínio, e a camisa do pistão do motor era de ferro fundido. Então, quando ele usava o material para cortar, o metal duro para cortar o alumínio, cortava bem. Quando ele pegava o ferro fundido, ele riscava a peça. Então, ele nos chamou lá para ajudá-lo, é um amigo nosso lá. Aí nós fizemos esse estudo, chegamos à conclusão de usar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta que é o de diamante. Mas, Vladimir, como que pode você usar o ferro fundido se o professor Mário acabou de falar que não se usa? Né? Aí sim, através de alguns estudos que nós fizemos, conversando com o pessoal lá de Sorocaba, eu poderia estar usando essa ferramenta que é excepcional para o alumínio, tá certo? Mas não é boa para o ferro fundido. O que aconteceu? Ferro fundido cinzento. O que aconteceu? Nós mexemos nos parâmetros de corte, por isso que é importante você conhecer os parâmetros de corte, a profundidade, o avanço, a velocidade de avanço, todas as informações, e nós diminuímos a rotação dessa máquina aqui, o avanço, conseguimos chegar num ponto de equilíbrio, onde eu conseguia usinar o alumínio e, ao mesmo tempo, o ferro fundido. E notem que aqui a ferramenta, aqui, se eu estivesse com uma temperatura muito alta, aí eu ia fazer a chamada de fusão. Tá? Então, foi um trabalho que nós fizemos, foi muito gratificante. Voltamos para o cliente lá e falou, você tem que usar essa ferramenta aqui. Aí ele falou assim, quanto custa? Eu falei, custa R$1.000 essa ferramenta. Não dá. Essas coisas acontecem com as empresas pequenas, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora. Isso daqui é uma lista dos materiais, né? A lista dos materiais. Quando você começa do aço rápido, né? Começa do aço rápido e vai até a cobertura de diamante lá, né? Diamante sinterizado. Então, se pega esses azuis aqui, são o aço rápido, né? Depois o aço rápido sinterizado e o aço rápido com cobertura. Essa aqui é a história dele. Depois você pega ali metal duro, né? Pega metal duro sem cobertura, aí depois você pega o metal duro que é com microgrão sem cobertura, depois você pega o microgrão com cobertura, você pega o metal duro com cobertura, aí grudado já com o metal duro tem o cermético com cobertura, depois você sai daqui e vai para as cerâmicas óxidas e não, cerâmicas óxidas, né? E não óxidas, depois você vai para o CBN e finalmente para o diamante sinterizado, né? Com cobertura. Oba! Então isso me dá o quê? Isso me dá, na linha do X, me dá velocidade de corte, resistência ao desgaste e dureza quente. Então começa... Desculpe. Do Y, obrigado. Do Y se começa, vou repetir. Então na linha do Y se começa velocidade de corte, resistência ao desgaste e dureza quente. Então vai aumentando aqui. Eu começo do material aço rápido, né? E vou aumentando conforme eu vou melhorando os materiais. E na linha do X nós temos quem? Nós temos a tenacidade e resistência à fricção. Olha que interessante, que nós queríamos lá, né? Essas duas situações. E olha aqui, o que acontece aqui. Eu vou parar um pouquinho e perguntar para vocês. O que vocês acham
de usar esses materiais aí. Qual material vocês usariam? Usariam esse material ou aquele material? E qual seria, assim, o material ideal para se usar em tudo? Vinícius Fábio faz sempre que não conversa com menino, né? É uma resposta não resposta. Não resposta, né? Então, gente, veja bem, é uma pergunta muito sem graça que eu fiz para vocês. Por quê? Porque na minha concepção, ou na concepção de todo mundo, seria o quê? Né? Seria nós estarmos fazendo o quê? Pegando um material que estaria nessa ponta aqui, ó, que é um material que tem aqui na cidade, essa fricção, e ao mesmo tempo essa decorte. Esse seria o material ideal. Mas nós não temos, né? Não temos materiais. Então, atualmente, ontem, vamos dizer assim, atualmente o metal duro com ou sem cobertura, que alguém escreveu ali, né? Material duro com cobertura, e o Cermet com base de carboneto de titânio e tetritano, são os principais materiais, né? São os principais materiais para a ferramenta no mercado, pois possui o melhor equilíbrio entre dureza e tenacidade. Perceberam? Comentários? E custo. E custo também, né? Porque infelizmente não. É como eles são hoje os materiais mais utilizados e, consequentemente, produzidos em larga escala industrial, o custo unitário também vai diminuindo, né? Exatamente. Tá. Pessoal, perguntas? Se não temos mais nada a tratar. Perguntas? Vamos ver. O pessoal está bem quietinho hoje, né? Nós chegamos a ter um número máximo de 24 na sala, menos 4, né? Que você está em 2, mais o streaming. Chegamos no máximo a 20, e agora estamos com 18 alunos. 18 alunos. Eu contei as 20 e 30 quando eu estava falando, e eu contei 23. Muito bem. Não precisa registrar os usuários, porque eles têm que marcar presença no Moodle, correto? Perfeito, perfeito. É só um controlinho nosso aqui. Hoje o Kleber não falou nada, tudo bem, mas vamos lá. Então, gente, obrigado a atenção de vocês, tá? E boa noite. Nossa Senhora! Está no seu comando para você puxar para vocês agora, irmão, se você quiser. Eu vou parar o streaming aqui.